Olá, tudo bem? Meu nome é Eliana Molinari, eu sou médica, sou dermatologista e eu estou aqui dando continuidade ao meu programa 50 Melhor que 30. É um programa onde eu ajudo as pessoas que estão chegando aos 30, aos 40, aos 50 a enfrentar essa transição da juventude para a melhor idade de uma maneira mais serena, mais tranquila, sábia, fazendo boas escolhas e plantando frutos para serem colhidos com, com bons resultados, com bastante autonomia física, emocional, intelectual. E eu vim aqui trazer para vocês a resposta das enquetes que eu fiz. A maioria das pessoas respondeu que elas têm medo de perder a jovialidade e menos pessoas, medo de perder a juventude, medo de envelhecer, né? Então eu fui no dicionário procurar o que é ser jovial. Então vamos lá. Ser jovial é que tem jovialidade, alegria, expansividade, espírito jovem. Uma pessoa que traz consigo alegria, bom humor, boa disposição, felicidade. E o que mais? Pessoa capaz de fazer rir, ser divertido, espirituoso, apesar da idade, ser uma pessoa agradável e que atrai pessoas para si. E o que é juventude? Juventude é a parte da vida onde o homem se encontra entre a infância e a idade viril. Então é a fase mais ativa, mais disposta, onde os hormônios estão todos up, todos para cima, todos em processos de estímulo, de construção. E existe energia, existe vigor, existe a beleza física, a gente fala, é tenro, né? O jovem, ele é tenro, ele tá com todas as estruturas em construção e não em processo de degradação. Então é isso. Qual é a diferença? Então, existe uma diferença grande em a gente se manter jovem e em a gente se manter jovial. Então, o jovem tem a ver com uma faixa etária onde nós estamos a pleno vapor. E o nosso organismo, naturalmente, tende a envelhecer. Todos vamos envelhecer. Isso é um processo biológico. E é isso que eu queria trazer hoje. Mas só para dar uma diferenciação da jovialidade, você pode ser um idoso jovial, você pode ser uma pessoa que está entrando nos 50 anos jovial, porque o jovial é o estado de espírito, é o humor, é o quanto você transmite de energia boa, o quanto você atrai pessoas para o seu entorno, o quanto você é positivo, o quanto você emana bons fluidos para as pessoas que estão ao seu lado. E isso independe da idade, isso não tem a ver com a idade, porque tem muita gente jovem, 20, 25, 30, que são pessoas amargas, são pessoas tristes, são pessoas que não têm jovialidade, elas não têm alegria transbordando dentro delas. Do mesmo jeito que nós temos pessoas que já são realmente idosas, 70, 80 anos, que mantêm uma alegria de viver, mantêm a jovialidade, elas mantêm aquela vontade cada vez maior de serem úteis para a sociedade onde elas vivem e atrair pessoas que compartilhem daquela alegria dela. Então, ser jovial tem a ver muito com o estado de espírito, não tanto com a faixa etária, certo? Então eu fui fazer um estudo, porque no consultório é muito comum eu atender pessoas que estão com medo de envelhecer, medo de perder a juventude. Então, assim, estatisticamente, hoje 43% dos brasileiros estão na faixa etária acima dos 50 anos. E a nossa expectativa de vida, ela vem aumentando a cada década. Do ano de 2000
ao ano de 2020, a nossa expectativa de vida aumentou em 6 anos e 11 meses, ou seja, o que antes era uma faixa etária esperada de expectativa de vida aos 69 anos, hoje já é por volta dos 76 anos de idade. Então, as pessoas estão envelhecendo mais, as pessoas estão querendo ter uma qualidade de vida melhor, e elas também carregam junto doenças próprias da genética, próprias do desgaste do organismo, e é nisso que eu quero focar. Eu quero focar em a gente conseguir conciliar, ter todo o nosso envelhecimento fisiológico retardado por atitudes que a gente pode tomar, pequenas atitudes, mas que a longo prazo vão nos levar a ter um desgaste físico menor, uma perda celular menor. Isso significa não só na pele, como os neurônios, como nos ossos, como nas cartilagens, como no nosso sistema imune. E isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor na nossa melhor idade, acima dos 50, 60, 70 anos. Só que tudo isso é um processo construído. O que acontece? Aos 25, 30 anos, ninguém está pensando que o organismo já está entrando num processo de desgaste. E esse processo de desgaste, ele não é só interno, que nós chamamos de endógeno, que faz parte da nossa genética, da nossa constituição física, mas também faz parte ao que a gente se expõe. Então, o ambiente no qual nós vivemos e quais são os hábitos que nós temos que vão interferir em acelerar ou em retardar esse nosso envelhecimento endógeno. Então vamos pensar assim, o nosso organismo ele entra em contato com o mundo externo através de 3 órgãos. O órgão respiratório, que é o que nós inalamos e levamos para os nossos pulmões, e do pulmão vai para o sangue. Pela boca, que é o que nós ingerimos. Então, tudo que nós ingerimos vai ter consequências no nosso tubo digestivo, tanto para o bem quanto para o mal. No mal no sentido assim, de quanto mais conservantes, produtos processados, alimentos não naturais, nós estamos ingerindo química. E essa química fatalmente vai alterar toda a nossa biologia interna. Nós somos constituídos por milhões de bactérias, que elas estão desde a boca até a região do ânus. Então o que acontece? Toda essa nossa flora, que também existe na parte externa, na pele, no cabelo, ela é benéfica, ela convive com a gente de uma maneira muito natural, uma maneira protetora. Nós temos bactérias que nos protegem de bactérias patogênicas. Então, o ato de passar produtos na pele que eliminem a nossa barreira cutânea, que desgastem a nossa defesa, faz com que nós tenhamos exposições a agentes patogênicos cada vez mais invasivos e cada vez mais causadores de doenças. Então, a terceira via de contato do ser humano com o mundo externo é a pele. Então, nós temos a parte inalatória, que é o que nós inalamos, a parte de ingestão e a parte de contato externo da pele com o ambiente externo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você vive num ambiente onde tem poluição, onde tem fumantes, você é um fumante passivo ou você é um fumante, onde a qualidade do ar não é boa, o que está acontecendo? Você está inalando substâncias que vão gerar reações no nosso corpo, no seu corpo. Então, essas substâncias nocivas, elas vão gerar um estímulo da nossa defesa. Então, toda vez que a gente entra em contato com agentes que não são nossos, agentes patogênicos, agentes externos, químicos, nós vamos causar reações no nosso organismo. E que tipo de reação é essa? Defesa. Então, nós entramos num processo
de estado inflamatório. Não é inflamatório de dor, vermelhidão, não é isso. É uma reação da nossa defesa àquele agente que está invadindo o nosso organismo, seja por via inalatória, via orofaríngea, que é pelo que a gente come, ou via cutânea. Então, esse estado inflamatório é que vai desencadear todo um processo degenerativo. Então, você imagina, a gente vai tendo todo um estímulo, as nossas defesas vão sendo ativadas, e aí, conforme você se alimenta mal, você não tem uma alimentação balanceada, você não está dando substrato para o seu organismo produzir mais defesa boa, vai tendo uma depressão. Então, a soma é negativa. Então, não existe mistério. Quando você tira mais do que você dá, o saldo é negativo. Agora, se você tem contato com agentes delatórios ou é um fumante, não estou defendendo o cigarro, tá? Mas eu acho assim, que é um hábito que muitas vezes é difícil da pessoa tirar. Ah, você tem que parar de fumar porque dá câncer. Todo mundo sabe. Mas acontece que a pessoa, ela tem um vício, ela tem uma dependência química, né? E isso tem que ser trabalhado psicologicamente, mentalmente, para que a pessoa realmente se desapegue desses artifícios que vão deixá-la de uma maneira mais feliz, que seja momentânea. Mas enfim. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que a gente é responsável pelo grau de envelhecimento e pela velocidade do nosso envelhecimento. Nosso envelhecimento, ele não começa com uma certa idade. Ele não tem uma data definida para isso acontecer. Nosso envelhecimento, ele acontece a partir do momento que a gente nasce. É que todo o nosso processo de construção do nosso organismo é muito maior do que o de envelhecimento. Mas o que os estudos dizem? Os estudos dizem que o nosso organismo, ele é tão inteligente que ao mesmo tempo que ele produz o músculo, produz a pele, produz o colágeno, produz as células de defesa, produz a reposição de todas as células dos nossos órgãos, do coração, do cérebro, do pulmão, dos nossos ovários, enfim. Existe o lixo, né? Então, assim, a degradação, o processo de viver gera a construção e resulta no lixinho, né? O que sobrou de uma produção celular. Ou o nosso organismo, ele detecta células que são anômalas, que são geneticamente deformadas, e ele destrói. E isso é lindo, isso faz parte da nossa defesa. Então, todo esse processo de produção e de limpeza, ele é contínuo, ele é muito dinâmico. E o resultado é manter-se com uma celularidade sadia, uma celularidade viva, renovável e com menos lixo. Então, todo este lixinho, né, nós vamos eliminar aonde? Eliminar pelas fezes, eliminar na nossa descamação epidérmica, eliminar na urina. Os nossos organismos vão combater esses patógenos que entram em contato com a gente. Então, a nossa defesa, ela está sempre em alerta. Ela está sempre pronta para nos defender. De quaisquer que sejam os agentes, sejam eles bactérias, fungos, vírus, agentes da poluição, agentes do cigarro, agentes químicos que a gente ingere, junto com uma alimentação não adequada, uma alimentação processada, industrial. Então, é isso que eu quero que assim, trazer de mensagem, que envelhecer é natural do ser humano. O processo de envelhecimento, ele pode ser acelerado ou ele pode ser retardado, depende do nosso comportamento, depende das nossas escolhas. Então, vamos lá, porque uma vez que envelhecer é natural, é fisiológico, é progressivo, é multifatorial e é irreversível, gente, vamos acordar e vamos correr atrás do prejuízo. Então, o problema não é estacionar, o problema é retardar. Então, o que eu trouxe, né, de conhecimento para a gente poder entender quais são as fases do envelhecimento? Porque uma vez que a gente entende o porquê que a gente envelhece, é muito mais fácil da gente agir naquele fator. Então, assim, no meu processo de envelhecimento, eu tenho a perda da síntese do colágeno e da fibra elástica. Isso não é só da pele.
nossos tecidos são feitos de colágeno. Existe colágeno no músculo, existe colágeno nas articulações, existe colágeno no couro cabeludo, onde ele vai fazer parte da produção do bulbo piloso e dali ser produzido o cabelo. A nossa síntese óssea ela vai reduzindo conforme a gente vai tendo o envelhecimento das células ósseas. E existem muitos alimentos e muitas situações onde você tem um aceleramento dessa perda da capacidade de produção óssea. Existem algumas atividades físicas que elas não têm impacto e isso faz com que o próprio atleta possa ter uma perda óssea, apesar de ele ser um atleta, apesar de ele ter todo um cuidado com a saúde, com a alimentação. Mas fisiologicamente existem situações que a gente tem que saber para a gente poder dar uma ajuda para o nosso corpo, certo? E em relação à parte do nosso sistema imunológico, como eu já falei, são soldadinhos que estão sempre prontos para nos defender de qualquer situação que ele identifique como não sendo própria do nosso organismo e que seja um agente patogênico. O que acontece com esses soldadinhos? Esses soldadinhos, eles trabalham às vezes de uma maneira tão estimulada que eles produzem na gente um estado de hiperoxidação. O que é isso? Uma produção de lixo muito grande, que são os radicais livres, são os estresses oxidativos e que vão gerar numa cadeia de acontecimentos a liberação de substâncias que são pró-inflamatórias. O que são substâncias pró-inflamatórias? São substâncias que vão ajudar o nosso organismo a reagir a uma situação de agressão. Por exemplo, quando a gente faz uma atividade física, a gente sai com dor. Por quê? Porque você teve uma estimulação daquela fibra muscular, aquela fibra muscular ela produziu substâncias que, por exemplo, o lactato, que ele depois dá aquela dor da fadiga, né? Só que esse estado inflamatório da fibra muscular, ele vai ser útil para quê? Na produção de mais fibras musculares, só que a gente tem que ter o descanso, tem que ter o repouso e tem que ter uma boa alimentação. Porque você está ajudando o seu organismo a construir mais fibras musculares. Por isso que a gente fica com o corpo mais modelado, com hipertrofia, enfim. Então, a gente entendendo essa fisiologia do nosso corpo, a gente acaba tendo como agir para não piorar, para não acelerar esse envelhecimento. Então vamos lá. O que acontece com o processo de envelhecimento que está acelerado? Então lembra que eu falei que existe o lixinho celular, que são os restos dos produtos que o nosso próprio organismo vai depurando? Com o passar da idade, com o envelhecimento natural e com, vamos dizer assim, a perda da capacidade de regeneração, vai tendo também uma redução da capacidade de limpeza. Então você imagina uma casa onde você para de limpar e você continua a sujar. O que vai acontecer? Daqui a pouco você não tem mais aonde andar, você só tem lixo naquele ambiente. Então, a nossa célula funciona do mesmo jeito. Ela vai funcionar mal, ela não vai respirar direito, ela vai ter, assim, morte de estruturas que são importantes para ela poder se regenerar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente continua vivendo naquela casa, produz o lixo, tira o lixo. Produz o lixo, tira o lixo. O saldo tem que ser positivo. A gente tem que ter a casa mais limpa, funcionante, organizada, apesar da produção do lixo. É assim que se mantém um ambiente sadio. E outra coisa, também tem aquela frase que dizem que quando você tem um imóvel, você tem muito melhor conservação do imóvel morando lá dentro do que deixando ele vazio, né? Por quê? Porque é a renovação das estruturas, a manutenção das estruturas. Então, o nosso organismo é a mesma coisa do que uma casa, né? Então, esse estado de aumento do lixo celular e diminuição da capacidade de renovação das estruturas funcionantes é que vai levar a um estado inflamatório do nosso corpo. É uma inflamação não sentida, não é dor, mas é um estado de hiperdegradação. A gente tem um desequilíbrio entre o que produz e o que degrada, então começa a degradar mais do que produz. E
existem celulinhas de nomes técnicos que aqui não vem ao caso, mas o que é importante a gente saber? Que tudo isso que a gente põe para dentro, seja via inalatória, seja via oral, via cutânea, vai causar todo um desencadeamento de reações no nosso corpo, certo? E é esse estado de inflamação que vai fazer com que a gente entre nesse processo de ciclo vicioso. O que é isso? Quanto mais estado inflamatório, mais estresse oxidativo, mais você tem danificação das células. Então isso já é um processo interno. Você não está percebendo. Ah, mas faz um mês que eu parei de fumar, um mês que eu parei de comer comida industrializada, ou faz um mês que eu parei de me expor em lugares com muito sol, sem proteção solar ou com poluição. Ótimo! O processo daqui para frente, ele tende a ser retardado, mas o que já está acontecendo no seu corpo é um processo que está lá, ele é dinâmico. Então, a gente tem que passar por um processo de limpeza, a gente tem que depurar o nosso corpo, né? E muitos estudos dizem que períodos de jejum, como tem na dieta, né, no jejum intermitente, isso já é milenar. Ele leva a uma longevidade. Então, os nossos ancestrais, sabiamente, detectaram essa ação do jejum no organismo, que pessoas que jejuam, elas vivem mais, elas têm menos doenças, elas têm uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque você dá tempo do seu organismo de limpar o lixo, de remover o que não serve. O nosso organismo entende que a falta do alimento faz com que você tenha que ter qualidade melhor lá dentro. Então vamos jogar fora o que não presta e vamos manter o que é bom e vamos preservar o que é bom. Então as dietas de jejum intermitente, elas têm esse benefício. Não é para todas as pessoas, não são pessoas que se adaptam a fazer o jejum. Eu não aguento fazer jejum porque eu tenho muita fome e eu como a cada 3, 4 horas, é o meu organismo. Então, uma vez me conhecendo, eu sei que se um dia eu não tiver fome e eu não vou comer, eu vou dar uma jejuada, ótimo, vai fazer bom, vai fazer bem para mim, né? Eu vou estar ganhando com isso. Agora, não é por isso que eu vou forçar o meu organismo a entrar em estado de jejum todo dia, toda semana, enfim. Então, esse respeito, esse conhecimento de como que o seu organismo funciona é extremamente importante e saudável, certo? Então, toda essa conversa, ela é para quê? Para a gente entender que o processo de envelhecimento, ele é fisiológico interno e depende do nosso ambiente no qual nós vivemos, certo? Claro que a gente não pode viver numa bolha, mas a gente tem que saber aonde a gente tem, vamos dizer assim, um ambiente mais salubre, um ambiente de melhor exposição, onde você possa estar entrando em contato com coisa boa, certo? Então, deixa eu ver o que mais que eu levantei aqui na minha pesquisa. Tá. Associado a tudo isso, existem as coisas que a gente não tem controle. O que a gente não tem controle? A gente não tem controle do que é marcador genético, dos nossos carimbos genéticos. Então, existem patologias que elas podem se manifestar ao longo da nossa vida, como não. Isso depende do que a gente chama de gatilho, né? Então, existem gatilhos que podem nos levar a manifestar determinada doença ou não. Por exemplo, uma pessoa já na vida adulta, jovem, adulta, que não tem o hábito de fazer exercício físico, é sedentário, trabalha bastante no computador, tem uma alimentação desregulada, não equilibrada, e ela começa a ter sinais de obesidade. Se ela tem na família uma tendência a ter diabetes, hipertensão, então ela já está caminhando para entrar num estado de síndrome metabólica, onde existe obesidade, hipertensão, pré-diabetes, e todo este estado já de doenças internas e que a gente teoricamente não tem controle, mas a gente pode evitar os gatilhos, né? Tudo isso vai entrar no ciclo
da degeneração do nosso corpo. Por quê? Porque um organismo que está funcionando mal já na celularidade, na casinha dele, na produção do lixo e da limpeza do lixo, ele vai começar a sofrer agressão de um diabetes, que é o quê? Um estado de hiperglicemia. A glicose, ela tem a capacidade benéfica de nos alimentar, de nos dar energia, mas ao mesmo tempo o estado de hiperglicemia faz com que nós tenhamos danos celulares. Então, a hiperglicemia, o excesso de açúcar no sangue, ao longo do tempo, ele vai danificar a nossa retina, vai danificar as células do nosso rim, que fazem toda a depuração e nosso funcionamento de limpeza do nosso sangue, as células do nosso coração, as células da nossa pele. Então, esse estado de hiperglicemia se soma a já a falta de capacidade do nosso organismo de fazer a limpeza e de fazer a renovação. Então, são mais fatores que vão interferir no nosso processo de envelhecimento. Então, acelera-se o processo de envelhecimento conforme você vai tendo a somatória de outros fatores que estão aparecendo. Então, o que acontece? Existem sinais na pele que nós dermatologistas identificamos que já estão dando alerta de que alguma coisa não vai bem no nosso organismo. Então, por exemplo, existem algumas pessoas que na faixa de 30 e 40 anos começam a ter algumas manchas escurecidas na região do pescoço, na lateral, nas axilas, na virilha, que é a chamada acantose nigricante. Também pode dar no dorso dos dedos. O que é isso? Isso é um espessamento cutâneo e um aumento da celularidade com o aspecto escurecido. Não são manchas, mas é um espessamento das células cutâneas em resposta ao estado de hiperglicemia, a uma glicose alta no sangue por um tempo constante, não só pós-alimentação. Então, essas estruturas cutâneas estão dando um alerta, estão dando um sinal de que alguma coisa interna não vai bem. Fora que esse estado de hiperglicemia desencadeia também todo o processo inflamatório de defesa, porque o seu organismo está desequilibrado. E o estado inflamatório vai fazer com que você tenha aumento da degradação das células boas, a dificuldade de regeneração e aumento do nosso lixo celular, certo? Então, tudo isso é um processo de envelhecimento. Tudo isso a gente pode contornar, a gente pode evitar. E aí, todos os exageros, eles são maléficos, né? Tanto para menos quanto para mal. Então, para mais. Então, tem que ter um equilíbrio de alimentação, um equilíbrio de exercício físico. Por exemplo, excesso de exercício físico. Você não dá tempo do seu organismo se recuperar. Então, toda vez que você faz uma atividade física muito intensa, passou um certo momento, por exemplo, 40, 50 minutos de atividade física intensa, todos os nossos leucócitos, que são as células brancas de defesa, elas são sequestradas da nossa corrente sanguínea. Então, ao invés de você ter o benefício do exercício, que é o aumento da sua capacidade imunológica e de defesa, a partir de um certo momento você desgasta tanto o seu organismo que você tira essas células da corrente sanguínea e traz elas para os músculos, porque lá eles estão sofrendo com um processo inflamatório. Então, por isso que muita gente fala, fez uma atividade física muito intensa, fez um triatlo, não sei o quê, e ficou gripado. E ficou doente. Por quê? Porque houve um sequestro, essa é a palavra. Você mobiliza os leucócitos, as células de defesa da corrente sanguínea, que eles estão todos lá prontos, são soldadinhos prontos para poder nos defender. E na vigência de um agente bacteriano, um agente viral, cadê a defesa? A defesa está em outros lugares, que não onde ela deveria estar, que é prontamente no nosso sistema sanguíneo. E aí a pessoa cai doente. Então, o exagero do exercício físico, ele não é benéfico em vários sentidos. No desgaste muscular, desgaste articular, desgaste da nossa
do nosso estoque de alimentação, né, do nosso glicogênio, enfim, e também para a parte imunológica, a não ser que a pessoa seja um atleta treinado e já condicionado para aquele grau de esforço físico. Isso tem que ter todo um acompanhamento médico, fisiológico, fisioterapêutico e com educador físico. Para quê? Para que você tenha você vai treinando o seu organismo a passar por aquele momento de estresse, que é uma atividade física mais intensa e mais exagerada. Para um prêmio, para uma corrida, enfim, para satisfação pessoal, certo? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a gente tem que usar os 3 mecanismos de contato do nosso organismo com o mundo externo a nosso favor. Então, assim, na parte respiratória, procurar viver em ambientes que tenham menos poluição no ar, cidades que sejam menos congestionadas, poluídas, viver num ambiente, tanto em casa quanto de trabalho, onde não existam eliminação de gases, enfim. São ambientes que ficam fechados, mal ventilados, às vezes tem resíduos de alguma coisa. Alguém às vezes fuma lá dentro, apesar de não poder, mas às vezes no ambiente doméstico se fuma, né? Então, assim, isso dá para ser evitado. O segundo mecanismo de interação do nosso organismo com o mundo externo, que é o via oral, a gente realmente tem que saber fazer boas escolhas. A gente tem que saber realmente que o que a gente come vai repercutir internamente. Então, como diz um professor da nutrologia, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente faz com o que a gente come. O que quer dizer isso? Que não adianta só você também ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação regular, toda regrada. Precisa ver se o seu organismo está tendo condição de absorver aquele alimento e fazer dele o melhor uso. Então, existem algumas patologias que são próprias de cada organismo, depende da genética, onde existem alguns impedimentos, onde você não consegue, às vezes, fazer o melhor uso daquele alimento porque o seu organismo lhe requer outros tipos de cuidados. Mas, de qualquer forma, ter um autoconhecimento do que te faz bem, o que não te faz bem, o limite da ingestão daquele alimento, entender que o nosso corpo, ele dá sinais de que ele está satisfeito. Então, assim, a alimentação, ela começa a partir dos olhos, né? A gente olha um alimento, então a gente estimula a vontade de comer. O olfato, ele já libera na gente substâncias que vão começar a estimular a digestão, desde a salivação até a produção do suco gástrico, porque ele já estimula a sensação do paladar pelo olfato, ela é muito grande. Tanto é que muita gente que perdeu o olfato na época agora da pandemia, existe uma dificuldade de comer. As pessoas que estão em tratamento de câncer, elas perdem o paladar, então elas não têm a vontade de ingerir aquele alimento. Então, a alimentação já começa a partir desses órgãos do nosso sentido, o olho, o nariz, né, o olfato e o paladar. E aí, o que acontece? A gente vai se alimentando lentamente, mastigando bem para digerir melhor os alimentos, e o nosso organismo já está mandando sinalização para o nosso cérebro de que ele está ficando satisfeito. Então, você não precisa ter a sensação da plenitude gástrica, ficar com o estômago cheio para você falar, agora eu não quero comer mais. Não. Existe todo um estoque, a gente já tem uma capacidade do estômago. O estômago é um músculo que ele é um músculo que ele vai se distendendo, é uma bolsa. Conforme você vai enfiando comida lá dentro, ele vai ficando modelado. Então, cada vez mais vai sendo maior a quantidade de alimento que você tem que ingerir para o seu estômago esticar e mandar para o cérebro a informação. Já estou satisfeito. Por isso que as cirurgias de redução de estômago ou de balão fazem com que a pessoa perca peso. Ela está perdendo peso porque ela está ingerindo menos do que ela está gastando de calorias. Então, come menos, gasta mais, a conta é negativa, perde-se a gordura que está acumulada, certo? E aí, o que acontece?
a gente vai tendo com isso todo um processo de reorganização da nossa casinha, né? Em relação à nossa pele, o que nós temos? A pele é o maior órgão do corpo humano. A pele é o lugar que entra em contato com, vamos dizer assim, com agentes externos da roupa, do sabonete, do creme. Então, depende do que você usa, a radiação solar, né? Então, depende do seu hábito, do que você usa, você vai estar também ajudando a sua pele a ter um menor grau de envelhecimento, um maior grau de regeneração, uma saúde melhor, uma melhor função de barreira, uma melhor função de defesa. E com isso tudo você vai tendo um conjunto bonito, um conjunto bom, um conjunto saudável. Então, esse processo de envelhecimento é tudo ao mesmo tempo e é tudo a mesma lógica. Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente aplica de creme no rosto, tem que ser um produto que faça uma higiene sem agredir, um produto que faça uma estimulação sem deixar a pele sensibilizada, um produto que faça uma proteção solar, que seja adequada para o seu tipo de pele. Então, peles oleosas, produtos mais secos, a pele do corpo é uma pele mais seca, então requer produtos mais hidratantes. Então, assim, tudo isso são detalhes, né? Mas são detalhes perceptíveis, que a gente tem condição de não precisar gastar muito, é só a gente saber o que está usando para aquele determinado tipo de produto, de escolha, né? Então é isso, eu acho que eu consegui esclarecer o que é a diferença entre se manter jovem e se manter jovial, em se manter em manter o nosso organismo com o menor desgaste, né, para você manter a saúde das células e ter uma longevidade, já que a gente está caminhando para isso, né? E poder passar para vocês um conhecimento que, no final das contas, o que é mais assim preocupante e assustador, tá? Não é o fato da gente envelhecer, da gente caminhar na idade, é o fato da gente carregar as doenças junto com a gente. Então, assim, todo esse processo de envelhecimento que eu falei, que ele está tendo ação interna, natural, mas também efeitos, sofre os efeitos da parte externa, tudo isso gera no futuro também o desencadeamento dos cânceres, né? Então, assim, toda essa desregulação nossa, fisiológica, celular, pró-inflamatória, desregulada, acúmulo de lixo celular, dificuldade de remoção das células degenerativas, faz com que às vezes a gente tenha o desenvolvimento de câncer. Câncer de pele. Então, o câncer de pele está cada vez mais atingindo pessoas mais jovens. E não só o câncer de pele voltado à exposição solar, que é o basocelular, o espinocelular, mas o melanoma. O melanoma está tendo uma incidência cada vez mais alta em pessoas mais jovens, em áreas que não são de exposição solar. Então, no meu consultório, eu me considero uma caçadora de melanomas. Eu sou muito voltada para o exame geral do corpo todo, em áreas cobertas. Tem muito paciente que às vezes não gosta, fica desconfortável, mas é a minha função de poder fazer a prevenção, né? Então, às vezes o estresse oxidativo do corpo, essa desregulação funcional, esse excesso de lixo também faz com que celulinhas que estavam alteradas na nossa pele, nas nossas pintas, às vezes pintas de nascimento ou pintas adquiridas na adolescência, na infância, elas também não têm uma limpeza correta de alguma célula que esteja se degenerando. Isso é preocupante. Então, esse estado de alerta imunológico, mas com a saúde das nossas células imunes, é muito importante para fazer a detecção de células cancerígenas que estejam aparecendo ao longo da vida, mas que estão sendo limpas, depuradas, eliminadas do nosso corpo, porque ele está saudável. Então, um corpo que já está num processo
degenerativo, interno, não perceptível. Ninguém está ficando velho ou enrugado com 30 anos, não é isso. Mas é um processo silencioso. Então, o envelhecimento, ele é um processo insidioso, silencioso, indolor, imperceptível e que vai se instalando sem a gente perceber. E de repente as coisas aparecem, né? Então, eu acho que a prevenção é a melhor forma da gente poder evitar coisas que podem nos tirar a vida ou nos tirar a qualidade de vida de uma maneira precoce. Então, eu espero ter ajudado, espero ter colaborado e até o próximo episódio de mais esclarecimento.